Olá, pessoal. Nós vamos gravar hoje uma aula de Fisiologia digestória. Nosso bloco de digestório será dividido em duas partes. Nós vamos ver hoje a primeira parte. Bom, são funções do sistema digestório a captação dos alimentos e, nessa captação, nós vamos precisar fazer a trituração, dissolvê-los, em nossos sucos digestórios e misturar esse alimento. Esse alimento vai ter que percorrer o nosso sistema digestório, então ele vai ter que ser impulsionado pelo trato. Nós vamos digerir os macronutrientes e para isso nós precisaremos liberar várias enzimas, ácidos no lúmen, sendo que lúmen é essa parte de dentro do sistema digestório. Então o sistema digestório ele é como se fosse um grande tubo e a parte de dentro do tubo é chamada de lúmen. Notem que o lúmen, apesar de estar dentro do nosso corpo, está fora do nosso organismo. Então, para algo fazer parte, entrar no nosso organismo, ele vai precisar ser absorvido e atravessar a parede do sistema digestório e cair na nossa circulação ou nos nossos órgãos. Então, assim, o lúmen, a parte de dentro, do sistema digestório, é meio extracorporal, de certa forma, não faz parte do nosso organismo. Então, o processo de absorção é esse processo de tirar do lúmen e trazer para dentro do organismo. Para isso, vai ter que atravessar o epitélio digestório. E, por fim, excreção das fezes, que representam aí o resto dos alimentos digeridos, mas também alguns produtos metabólitos que são excretados com elas. Bom, os alimentos, eles são compostos de macronutrientes e micronutrientes. Nós vamos focar no nosso estudo fisiológico dos mais os macronutrientes, que são eles as proteínas, carboidratos e lipídios. Com relação à ingestão, à alimentação, os alimentos, eles têm potencial aí de causar alguns danos, no nossa fisiologia. Então, essa é uma reportagem que mostra um senhor que tomava suplementos de chá verde. E ele tomava esses suplementos achando que era inofensivo, e no caso dele, as altas doses combinadas aí com características do organismo dele, fizeram com que ele quase perdesse o fígado. Então depois vocês podem ler essa reportagem, até entrar no link se quiserem, mas é só para a gente ter claro que a alimentação deve ser feita com seriedade e as suplementações também. Então não se deve fazer suplementações alimentares sem orientação médica ou nutricional. Bom, o nosso sistema digestório ele é composto por um trato que vai ter em torno de 4,5 metros, ele é oco, e nós vamos ter que o lúmen é uma extensão do meio externo, como a gente já disse. A gente pode dividir ele em 3 partes. A parte superior, que vai até o estômago, então é boca, esôfago, estômago. A parte média, que é o duodeno, jejunum e o ilho, que corresponde ao intestino delgado. E a parte inferior, que corresponde ao intestino grosso, que é dividido em seco, cólon e reto. Nós vamos ter glândulas acessórias, principalmente as glândulas salivares na boca, o fígado e o pâncreas, e todo o sistema digestório, praticamente, ele é composto por 5 camadas, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Basicamente, essas 5 camadas são a camada interna, que é a mucosa. Abaixo dessa mucosa tem uma submucosa, onde ficam as glândulas que secretam enzimas e o muco. Nós vamos ter fibras musculares para fazer os movimentos peristálticos. Essas fibras são tanto longitudinais quanto circulares. Então, a gente consegue apertar e empurrar para frente com o uso dessas fibras musculares. E nós temos, por fim, uma capa externa que fecha isso tudo, que é a camada serosa. Daqui a pouco nós vamos ver isso nas figuras. Então, esse é o nosso sistema digestório, Nós temos a parte superior, então, que vai da boca até o estômago. O intestino delgado é a parte média e a parte inferior, essa região do intestino grosso. Nós vamos fazer agora uma passagem, por todas elas. As glândulas acessórias, então, estão na boca, principalmente, são grupos de glândulas salivares, Nós temos algumas. Então, nós temos aqui na região das bochechas, coladas no maxilar, na mandíbula, aqui no osso da mandíbula, nós temos aqui a glândula parótida, nós temos glândulas salivares embaixo da língua, e nós temos glândulas salivares espalhadas por toda a boca. Nós temos também o fígado, que vai ter funções importantes, como nós vamos ver hoje,
e o pâncreas também fazendo papéis de glândulas anexas ao sistema digestório. Essas glândulas, então, principalmente o fígado e o pâncreas, eles atuam no duodeno, tá? Então eles jogam seus produtos secretórios no duodeno. O fígado é principalmente a bile e o pâncreas ele vai liberar o suco pancreático na região do duodeno. Então, assim, são duas glândulas exócrinas que são importantes para a digestão. Bom, no caso do fígado, a gente pode ter doenças do fígado, né? Essas doenças podem ser conhecidas como esteatose hepática. O fígado, geralmente, ele tem uma aparência homogênea, essas células maravilhosas e muito competentes que se chamam hepatócitos. Os hepatócitos, então, eles mantêm o fígado assim com essa aparência homogênea. Quando o fígado fica adoecido, ele começa a acumular gordura. Então, a esteatose é isso, é um fígado gorduroso. Então, ali entre os hepatócitos, começa a surgir e acumular gorduras, e isso só acontece em situações de doença. Em situações saudáveis, o fígado vai ter essa aparência homogênea e não vai ter acúmulos de gordura. Bom, na parte média, nós vamos ter aqui o nosso intestino delgado, tá? Ele vai ser, então, continuar. Após o estômago, nós começamos com o duodeno, e a continuação, então, até a região do apêndice, vai ser, então, o intestino delgado. Nessa região, nós temos aqui uma rede, né, de vasos vasculares e uma membrana. Essa membrana, então, é chamada de mesentério. E esse mesentério, então, ele até alguns anos atrás, ele era considerado uma estrutura anatômica. Mas, em 2017, ele foi promovido à categoria de órgão. Então, ele é um órgão que ele tem a capacidade de absorver nutrientes, é por isso essa grande vascularização, e assim, então, essa região então, do intestino delgado vai sofrer essas adaptações anatômicas e vai ter um órgão específico para fazer essa absorção. Então, aqui a reportagem para vocês verem, né, que em 2017, então, o mesentério foi promovido, apesar dele já ser identificado há muito tempo, ele era considerado uma estrutura anatômica e agora ele é considerado um órgão. Então, por isso que em 2017 ganhou as manchetes dizendo que se descobriu um novo órgão. Na verdade, ele não foi descoberto porque ele já era conhecido, mas ele foi promovido à categoria de órgão. Bom, essas são as 5 camadas que eu falei para vocês, tá? Então, pelo lado de dentro, nós temos a mucosa interna. Essa mucosa interna, a gente vai ver algumas características dela hoje. Tá? Então, isso aqui é um corte do intestino. A gente vai ter abaixo dela a camada submucosa, onde vão ter várias glândulas para produzir secreções e enzimas. E nós vamos ter, então, as fibras musculares, tanto circulares quanto longitudinal. E nós vamos ter um sistema de vasos sanguíneos e nervos também, que vão, então, fazer a coordenação do movimento digestório. Pelo lado de fora, tudo isso é encapado por uma camada que é chamada de serosa. E essa serosa, ela se expande e forma o peritônio. Então, todo o sistema digestório ele está dentro de um saco, né, que é feito por essa camada serosa, que é o peritônio. Tá? Então, o peritônio ele enrola, né, engloba todos os órgãos digestórios. A gente vai ter alguns processos que acontecem no trato digestório que são importantes para nós. O primeiro processo se chama motilidade, isso é o movimento do intestino, principalmente, ser adequado para a digestão. Então, algumas pessoas podem ter problemas na motilidade intestinal, e aí algumas pessoas precisam, então, ingerir fibras, por exemplo, para melhorar a motilidade intestinal. Então, a motilidade intestinal ela não pode ser nem muito rápida, nem muito devagar. Então, se ela for muito rápida ou muito devagar, ela causa aí algumas complicações que nós vamos ver mais para frente. Então, motilidade é isso, é a capacidade que essa estrutura do tubo digestório tem de fazer o alimento percorrer, né, sempre no mesmo sentido, da boca em direção ao ânus, mas em alguns casos nós podemos ter, por exemplo, um vômito, né, que é o refluxo do bolo alimentar em algumas situações muito específicas. Então, motilidade, ela tem a ver com a nossa capacidade de fazer a digestão e fazer esse alimento percorrer o nosso tubo digestivo.
Inclusive, se eu virar uma pessoa de ponta cabeça, a motilidade funciona do mesmo jeito, ela vai conseguir digerir, porque nós temos essas musculaturas coordenadas pelo sistema vegetativo. Bom, a secreção é a relação que nós temos, a possibilidade de liberar muco e enzimas nesse lúmen. Então, secreção é quando o nosso sistema digestório produz substâncias e joga no lúmen. Então, geralmente é muco ou então enzimas digestórias. Mas nós temos também, no caso do estômago, ele secreta ácido, né? Ácido clorídrico. Então, podem ser outras substâncias também. A digestão é o nome do processo que a gente dá para a quebra das macromoléculas. Então, as proteínas são feitas de aminoácidos, os carboidratos são feitos de monossacarídeos, as gorduras são feitas de ácidos graxos. São moléculas grandes, elas não são capazes de atravessar o nosso epitélio digestório e serem absorvidas. Então, antes disso, nós vamos precisar quebrar essas macromoléculas em moléculas menores, e esse processo se chama digestão. Então, quando a gente fala, por exemplo, a digestão de uma proteína, isso significa que a gente está quebrando as ligações peptídicas dessa proteína e liberando aminoácidos. E esses aminoácidos são moléculas menores, nós vamos ser capazes de absorvê-las. Bom, a absorção é a capacidade que nós temos de retirar algo do lúmen. O lúmen é meio extracorporal, é meio externo, e nós conseguimos atravessar o nosso epitélio e trazer para o nosso organismo essa substância. Então, isso é absorção. É trazer para o organismo, principalmente para a corrente sanguínea, os produtos da digestão. E a excreção é a gente liberar o que não foi absorvido, o que não foi digerido e outras substâncias metabólicas. Então, várias substâncias metabólicas podem ser secretadas no sistema digestório e elas vão ser excretadas junto com as fezes. Então, assim, esses são os 5 eventos principais que acontecem no sistema digestório. Eu defini aqui para vocês cada um deles, tá? A motilidade, a secreção, a digestão, a absorção e a excreção, que eu acabei de explicar para vocês. Bom, para a gente coordenar isso tudo, aqui nós vamos ter uma rede de nervos, tá? Esses nervos, então, eles são nervos do sistema simpático e parasimpático, nosso sistema vegetativo ou autônomo, e nós temos tantos neurônios e tantos nervos fazendo esse trabalho digestório que ele ganha um nome especial, ele é chamado de sistema nervoso entérico. Então, o sistema nervoso entérico ele é tão grande e tão complexo que alguns cientistas chamam ele de segundo cérebro, porque ele tem muito neurônio, tem muita fibra, tem muita comunicação, muita informação sendo processada em todo o sistema digestório. Então, o sistema nervoso entérico ele é uma parte do sistema vegetativo e ele coordena principalmente o peristaltismo e a secreção de substâncias. Então, esse é o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e ele, então, vai ser responsável, né, a divisão entérica do sistema nervoso autônomo vai ser responsável pelos processos digestivos, controle, né, dos processos digestivos. Então, a gente recebe informações de neurônios sensoriais. Então, por exemplo, o seu sistema nervoso central recebe a informação quando você mastiga, quando você vê um alimento, quando você põe algum alimento no seu estômago. O aumentar o volume do estômago causa estiramento. Esse estiramento é percebido pelo sistema nervoso central. Então, a gente tem esses são os neurônios sensoriais, né, que dão informações sensoriais, e nós vamos, então, através dessa comunicação nervosa, controlar, né, a motilidade intestinal. O nosso sistema digestório, diferente do sistema renal, ou respiratório, ou cardiovascular, que a gente viu no passado, ele não funciona todas as horas do dia. Ele vai ter horas que a gente se alimenta, ele vai funcionar mais intensivamente nessas horas. Em alguns momentos do dia, ele fica inativo, como, por exemplo, no sono. Então, quando a gente está dormindo, a gente diminui bastante a atividade digestória. Então, é um sistema que liga e desliga, e esse sistema nervoso entérico, ele vai coordenar isso, tá? Então, não liga tudo de uma vez. Então, a gente vai, aos poucos, ativando e desativando cada órgão de acordo com o momento da digestão, como a gente vai ver com mais detalhes na próxima aula.
Começando pela boca, né? Na boca nós vamos ter aí a chegada do alimento, então nós vamos ter uma série de estruturas para receber esse alimento, mastigar ele. Então, o primeiro fato, a mastigação, vai exigir da gente dentes, principalmente, tá? Então, parece simples, mas não é. Muitas pessoas podem eventualmente perder os dentes e terem problemas com isso. Então, assim, o nutricionista, por exemplo, quando ele vai prescrever uma dieta para um paciente, ele tem que verificar se o paciente tem condições de mastigar. Senão, ele vai ter que adaptar o alimento para que seja possível do indivíduo ingeri-lo sem desconforto. Bom, nós vamos ter lábios, dentes, língua, glândulas salivares, e o momento, então, da mastigação, ele vai permitir a gente diminuir o tamanho do alimento, mas também lubrificar ele com saliva, principalmente. A saliva, então, ela vai ter um papel de lubrificante para, na hora que a gente engolir esse alimento, ele não ferir o nosso esôfago, por exemplo. Eu acredito que todo mundo já comeu um pedaço de pão mais duro, que desceu assim, mais ferindo o esôfago, ou então, sabe quando a gente vai num churrasco e tem aquela carne ruim que você fica mastigando, e aí fica com vergonha de cuspir ela e acaba engolindo e ela desce assim. Então, a gente já sentiu, né, esse ferimento, essa raspada, né, do esôfago. E para evitar isso, então, a saliva é útil, tá? Ela tem também algumas outras componentes, como a gente vai ver, mas essa é uma das funções dela. Então, na boca, nós vamos ter uma série de mecanismos, músculos mastigatórios, tá? Então, assim, tem várias musculaturas, tem uma articulação aqui da mandíbula, que é importante também. Algumas pessoas, elas têm lesões nessa articulação, eventualmente precisa até operar por pino nessa articulação. Então, o ato de mastigar, ele é simples, mas nem tanto, tá? Ele é bem relevante e algumas pessoas já vão ter dificuldade aí nessa primeira etapa da mastigação. Isso acontece também com idosos, né, com pessoas acidentadas, pessoas que eventualmente fraturam a mandíbula, elas vão ter que ficar algum tempo sem poder mastigar, então elas vão ter que só se alimentar de alimentos pastosos, alimentos líquidos, né? Então, assim, essa mastigação se faz relevante aí, porque já pode causar algumas dificuldades para a mastigação. Bom, nós vamos ter as glândulas salivares, são principalmente 3 grupos, tá? A gente tem as parótidas, que são aqui do lado, a sublingual, que é embaixo da língua, e a submandibular. Nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Uma atividade sobre a salivação, então não vou entrar em muitos detalhes aqui hoje, mas basicamente a função é umidificar o alimento, lubrificar ele para deglutição, e a gente tem a amilase salivar lá, que é capaz de digerir amido. Então, amido é uma molécula de carboidrato composta só de glicose, um monte de glicose ligada entre si, e o amido vai ser, então, começar a ser quebrado na boca. Então, a boca começa o processo digestório dos carboidratos, principalmente amido e glicogênio, tá? Então, são 2 carboidratos grandes, complexos, que começam a ser quebrados já na boca. Bom, o fluxo salivar é controlado pelo sistema nervoso vegetativo e basta você pensar em comer que você já começa a salivar. Então, até existe a expressão, né, deu água na boca. Se você vê um alimento, se você começar a sentir o cheiro de um alimento, ou se der a hora de você se alimentar, você já começa a salivar. Então, assim, a gente começa a ativar o nosso sistema digestório, ativando as glândulas salivares. Então, quando a gente ativa a glândula salivar, a gente está também já começando a ativar o fígado e o pâncreas, que são as outras glândulas anexas. Então, a gente está avisando o nosso organismo que nós vamos nos alimentar e que o sistema digestório precisa, então, ser ativado para fazer a digestão e absorção e secreção. Bom, a mastigação, então, vai diminuir o tamanho dos alimentos. E existem aí vários estudos no nosso país, por exemplo, nós temos até 16 milhões de brasileiros que vivem sem nenhum dente. Então, assim, essa é uma reportagem de 2018, mas essa situação não melhorou desde lá. E assim, então, como eu disse para vocês, a mastigação pode não ser assim simples para todos, tá? Então, se tem todos os dentes, eles estão bem firmes, é fácil. Se não, a gente pode ter alguma dificuldade. Outro problema aí já na boca é que a gente está sujeito a infecções, né? Então, nós temos as cáries, por exemplo, a gente precisa ter uma boa higiene bucal,
porque se a gente inflama a nossa gengiva ou tem uma cárie, eventualmente é uma porta que a gente abre para as infecções. E essas infecções podem cair no nosso sangue e ir para outros órgãos e se tornarem mais perigosas do que uma simples cárie. Então, a boa saúde bucal é fundamental para a boa saúde física. Então, assim, todos nós devemos, então, visitar periodicamente os dentistas e temos bons hábitos de higiene bucal também, com escovação, usar fio dental, etc, etc, tudo que vocês já conhecem muito bem e espero que estejam fazendo, e acredito que sim, porque mesmo estar sem vê-los agora nesse momento, já tive a oportunidade de vê-los todos sorrindo e todos os meus alunos têm sorrisos lindos, mostrando que eles têm uma boa higiene bucal. Então, assim, mantenham aí a boa higiene bucal também na quarentena, pessoal. Não é só porque não sai de casa que não precisa escovar o dente, não, hein? Precisa sim, do mesmo jeito que fazia antes, tá? Bom, a saliva, então, ela vai ser composta de água, da amilase salivar, ela vai ter um tanto de bicarbonato, né? Então, o bicarbonato dá uma aparência, um gosto meio salgado para a saliva. E ela vai ter também algumas enzimas, que são chamadas de lisozimas, que elas quebram carboidratos de bactéria. Então, muitas bactérias que caem na nossa boca, elas são desmanchadas pela lisozima, tá? Não todas, mas muitas. Então, assim, a gente começa a nos prevenir de infecções, já que o alimento vem com um tanto de bactéria, mesmo os alimentos bem preparados. Então, quando a gente vai preparar um alimento, as boas condições de higiene são fundamentais, né? Então, os alunos da nutrição, por exemplo, eles têm uma disciplina sobre higiene e eles aprendem a preparar, manipular alimentos com o mínimo de contaminação possível, tá? Então, assim, a gente vai ter alimentos que, mesmo bem preparados, eles vão ter bactérias. Então, a gente vai precisar ter algum meio de defender contra essas bactérias para elas não serem absorvidas e entrarem no nosso organismo. Então, a saliva é o nosso primeiro recurso aí de defesa contra as bactérias. Uma vez mastigado, aquele alimento, então, vira um bolo alimentar, porque ele agora está mastigado, ele está triturado, ele está umidificado com a saliva, e ele já começou a ser digerido com amilase. Então, assim, nós vamos deglutir. A deglutição é um reflexo, a gente começa ela e não consegue terminar. Então, você começa a engolir e o resto é reflexo. Então, a primeira fase é a fase oral, que é quando a gente empurra o alimento com a língua para a garganta. E aí a garganta é a nossa faringe, né? E ela vai descer pela faringe e vai cair no esôfago. Então, a gente vai ter lá a região da epiglote, que a gente viu no sistema digestório, que nesse reflexo o epiglote se fecha e evita que o alimento vá para os pulmões. Às vezes dá ruim, né? Às vezes a gente se engasga. Então, às vezes a gente se engasga e aí a gente ativa o reflexo da tosse para tirar esse alimento daquela região respiratória, né? Então, se tudo der certo, e geralmente dá, a epiglote se fecha e o alimento vai para o esôfago, tá? Então, essa fase esofágica, o esôfago é um tubo que vai levar o alimento, então, da garganta até o estômago, e esses reflexos são controlados pelo sistema vegetativo, são controlados pelo bulbo, tá? Então, a gente não tem controle aí. Se qualquer coisa cair no seu sistema respiratório, você vai começar a tossir com o objetivo de desengasgar. Então, assim, o esôfago tem agora a primeira etapa do peristaltismo, que são os movimentos musculares, para propagar, para empurrar ele em direção ao estômago, e chegando no estômago, então o esôfago fica fechado, tá? Então, quando a gente engole, o esôfago se abre e os movimentos peristálticos vão empurrando, né, esse alimento para baixo. Às vezes a gente sente que fica meio preso. Por exemplo, já aconteceu com vocês de tomar um comprimido e sentir que ele ficou parado aqui, assim, em alguma região? Você toma mais água e ele desce, né? Então, assim, a gente precisa dar essa empurrada com a boca para o alimento conseguir descer até o esôfago. Chegando no fim do esôfago, nós temos uma válvula, tá? Ela é chamada de esfíncter. Então, o esfíncter é uma estrutura muscular, circular, né? Nós temos vários no nosso corpo. Então, aqui na entrada do estômago tem um esfíncter, que é chamado de esfíncter esofágico. Esse esfíncter esofágico geralmente fica fechado. Quando a gente engole, o movimento peristáltico vai levar o alimento até ele, aí ele se abre e cai no estômago, e aí ele se fecha de novo. Tá? Então, assim acontece a deglutição e o alimento, então, chega no nosso estômago.
Algumas pessoas têm problemas com esse esfíncter esofágico. O nosso estômago é cheio de ácido e no nosso estômago a mucosa é protegida para não se queimar com esse ácido. Mas no esôfago não. Então, se assim a gente tiver a saída do conteúdo do estômago e ele voltar para o esôfago, isso é chamado de refluxo gastroesofágico, nós vamos queimar esse esôfago. Então, causa dor, causa uma sensação bem ruim para as pessoas que têm aí refluxo. É um problema muito comum em diversas pessoas. Tá? Então, assim, se tudo der certo, o esfíncter fica fechado e não ocorre refluxo. Bom, chegando no estômago, o nosso estômago ele vai receber o alimento, então a gente vai comendo, o estômago vai se enchendo e o estômago então vai começar a preparar, a sincronizar, né, o resto do sistema digestório. Quando a gente começou a mastigar, o nosso estômago começou então a se preparar para receber esse alimento. Então a gente começa a encher o estômago vai começar a produzir ácido, produzir as suas enzimas, produzir muco, e assim, então, o alimento vai chegar lá e vai ser bastante acidificado. Essa acidificação é importante por vários motivos. Um dos motivos é imunológico. Como eu disse para vocês, a gente está engolindo bactéria o tempo todo, e essas bactérias, então, ao caírem no meio ácido do estômago, elas morrem. A maioria delas morrem. Então, o estômago vai ter um pH aí de 3 a 5, mais ou menos, podendo se acidificar ainda mais. Então, a gente vai deixar para produzir mais ácido clorídrico quando a gente mastigar. Então, o ato de mastigar ativa o nosso estômago, tá? Ele vai ficar mais ácido. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o chiclete, hein? Chiclete, você mastigando, você está acidificando o seu estômago. Então, as pessoas que têm refluxo, que têm queimação, elas devem tomar cuidado aí com o uso de chicletes, tá? Porque ele vai ativar e fazer o estômago ficar mais ácido. Bom, aí lá no estômago nós vamos ter digestão. Então, assim como o pH é ácido, as enzimas que forem engolidas, aos poucos elas vão desnaturando e depois, como lá o estômago não fica mastigando, leva um tempinho. Então, a amilase salivar que a gente engoliu, ela vai demorar, ela vai estar lá misturada com o alimento. A parte de fora do alimento vai desnaturando a amilase e vai desnaturando conforme o ácido vai permeando esse bolo alimentar. Aqui nós vamos secretar uma enzima, que é a pepsina. A pepsina vai digerir proteínas, principalmente, vai quebrar ligações peptídicas e liberar aminoácidos. Tá? Então, assim, a principal função digestória do estômago é digerir proteínas. E o meio lá é ácido. Tá? Então, a boca era neutra, agora no nosso estômago fica ácido. Outro fator importante da acidez do estômago é que no estômago, no meio ácido, os sais minerais, eles se ionizam, eles se solubilizam. Então, assim, quando a gente for absorver, eles precisam estar solúveis. Então, precisa dessa passagem estomacal, essa passagem no meio ácido, para os sais minerais serem ionizados e conseguirem ser absorvidos. Então, uma pessoa que tem problemas de acidez estomacal, toma muito antiácido, por exemplo, mesmo consumindo sais minerais, ela não vai conseguir absorvê-los, porque ele precisa dessa passagem meio ácida. Outra coisa importante é que o nosso estômago produz o que é chamado de fator intrínseco, tá? Que vai causar absorção de vitamina B12, que também é importante para nós. Então, assim, a acidez do estômago cumpre várias funções fisiológicas e imunológicas. O nosso estômago ele vai ter essas 4 partes, tá? A parte esofágica, que é a região que chega ao esôfago, a parte cárdica, que é a região que produz principalmente muco. Esse muco vai ser importante para o estômago, ele forma uma película no estômago para o estômago não se queimar com ácido. Então, o estômago é preparado para ficar cheio de ácido. Nós vamos ter a região fúngica, que vai produzir muco e enzimas e ácido. E no fim do estômago, lá no fundo, a gente tem outro esfíncter, que é a região pilórica. Esse esfíncter é chamado de esfíncter pilórico, ou piloro, simplesmente, e ele vai liberando aos poucos o conteúdo do estômago. Então, a gente enche o nosso estômago e o estômago vai se esvaziando aos poucos. Bom, essa região do estômago, essa mucosa do estômago,
ela vai ter, então, essas glândulas. Então, essas glândulas formam esses canais. Nesses canais, a gente libera o ácido clorídrico e a pepsina. Mas, se a pepsina for liberada ativa nessa região, ela começa a digerir o próprio estômago. Então, a pepsina ela não é liberada de forma ativa, ela é liberada na forma inativa. Quando a gente tem forma inativa, o nome que a gente dá para essas proteínas inativas são zimógenos. E no caso da pepsina, ela se chama pepsinogênio na forma inativa. Então, a gente libera o pepsinogênio nesses ductos, ele vai ser secretado na luz do estômago, e lá na luz do estômago ele encontra um meio ácido. No meio ácido, e já fora da mucosa do estômago, a gente ativa a pepsina. Então, a pepsina vai ser ativada com contato com ácido, e assim, então, a gente evita que o nosso estômago tenha um processo de autodigestão dele. Então, isso é uma característica das enzimas digestórias. Elas só podem ser ativadas na luz do sistema digestório. Porque se ela for ativada dentro da glândula que ela está, ela digere a própria glândula. Então, isso é um problema seríssimo na pancreatite, por exemplo. Bom, o nosso estômago vai produzir principalmente o HCl. O HCl, então, ele é um meio de excretar ácidos, tá? Então, se a gente, por exemplo, começa a ficar vomitando sem parar, a gente excreta uma quantidade enorme de ácidos e a gente pode entrar em alcalose metabólica nesse caso. Então, assim, a liberação de ácido clorídrico ela é controlada e ela é feita de uma forma para não desbalancear o nosso equilíbrio ácido-base. Ela vai manter o estômago bastante ácido e isso vai favorecer a ação da pepsina porque já começa a desnaturar as proteínas. Então, a desnaturação das proteínas é a quebra da estrutura secundária, terciária e quaternária, mas para a gente quebrar a estrutura primária, a gente precisa da pepsina quebrando a ligação peptídica, tá? Então, esse é o nome que se dá à hidrólise de proteínas, é a quebra da ligação peptídica. Nós vamos produzir também muco, e esse muco vai servir para proteger a parede do estômago, mas também para que ele continue os movimentos, o bolo alimentar, ele continue agora sendo propagado pelo sistema digestório, sem causar ferimento, né, na mucosa digestória. Bom, nós vamos ter o estômago ativando e desativando, ele não fica ativo o dia todo, ele só fica ativo quando a gente engole o alimento, tá? Então, a gente vai ter aqui algumas fases, né, de estímulo das secreções estomacais. A primeira é chamada fase cefálica, que é quando a gente vai aumentar a motilidade do estômago e das secreções e da produção de HCl, que é essa primeira fase a gente está mastigando e começando a preparar o estômago. Quando o alimento chega no estômago, a gente entra na fase gástrica. Então, a fase gástrica, ela vai liberar alguns hormônios também, e assim a gente vai conseguir ter alguns reflexos e alguns mecanismos de saciedade relacionados ao estômago que a gente vai ver na próxima aula. E depois que a gente esvazia o estômago, nós precisamos desligar o estômago. Então, nós temos uma terceira fase, que é a fase intestinal, que é quando o alimento começa a chegar no duodeno. Então, o duodeno libera alguns hormônios também e comunica ao estômago que ele já pode diminuir o seu ritmo de atividade. Então, a gente se alimenta, a gente enche o nosso estômago, e conforme a gente vai esvaziando o estômago, a gente ativa o duodeno e desativa o estômago. Então, essa é uma característica do sistema digestório. A próxima etapa é ativada pela etapa anterior. E geralmente a gente inativa a etapa anterior quando a gente começa uma nova etapa. Então, o esvaziamento estomacal vai ser acontecendo assim, aos poucos. Às vezes dá para a gente perceber esse esvaziamento, a gente sente o estômago esvaziando em alguns casos, principalmente quando você come muito, né? Na época de quarentena, alguns alunos estão comentando aí, estão comendo de monte. Gente, cuidado aí, né? Vamos se alimentar direito, tentar, na medida do possível, manter os hábitos, mas é possível sentir esse esvaziamento estomacal acontecendo gradualmente. Isso leva em torno de uns 30, 40 minutos, uma hora mais ou menos, antes, menos até, a gente consegue esvaziar o nosso estômago e está pronto para uma nova refeição. Mas é bom esperar o horário da próxima, né? Ter aí algum equilíbrio de horários é importante para o nosso sistema digestório.
E essa fase é interessante porque assim, eu pus aqui uma charge para vocês, que é uma fila de legumes tentando entrar no estômago e o estômago avisa que está cheio. Mas aí vem um brigadeirinho, o brigadeirinho pode passar. Não é assim? A gente não diz que tem um estômago especial para os doces, né? Então, eventualmente a gente já está saciado e a gente ainda permite que o doce chegue, né? É uma forma interessante aí que a gente observa na nossa vida. Bom, os mecanismos de saciedade, o estômago controla algum deles, tá? A gente vai ver com mais detalhes mais para frente. Mas um dos mecanismos de saciedade é o próprio estômago se encher. Quando ele se enche, a gente tem nervos lá, então a gente comunica o nosso hipotálamo que nós estamos com o estômago cheio. Esse já é um mecanismo, tá? Outro mecanismo é os nossos níveis de glicemia também comunicam. Se você está com uma glicemia mais elevada, você fica mais saciado. Se a glicemia começa a cair, começa a ativar a fome. É outro mecanismo. Nós vamos ter um hormônio que se chama colecistocinina, que é liberada pelo duodeno, que também comunica ao hipotálamo que nós estamos digerindo, que nós estamos absorvendo. Então, é como se a gente fosse avisando o nosso hipotálamo que nós nos alimentamos. E se tudo der certo, ele vai desligando esses mecanismos de saciedade. Nós temos também a leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo. Então, se o nosso tecido adiposo ele está num momento em que ele percebe que ele pode acumular energia ou perder energia, então o tecido adiposo ele é capaz de sinalizar também para o hipotálamo se a gente está bem alimentado. Então, a combinação de todos esses mecanismos estão relacionados com a saciedade. Mas a saciedade é muito mais complexa que isso. A saciedade não é só fisiológica. Porque, por exemplo, às vezes a gente está ansioso, está na quarentena, que nem vários alunos estão falando, não aguento mais, estou comendo muito. Alguns estão comendo menos, estão comendo pouco. Então, assim, os mecanismos de saciedade, eles podem ser colocados assim em segundo plano pelo nosso estado psicológico. Então, se a gente está numa fase mais ansioso, a gente tende a comer mais. Mas algumas pessoas ficam ansiosas e param de comer também. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa. A saciedade é complexa e não são só mecanismos fisiológicos que estão relacionados. Por isso que se a gente tem distúrbios alimentares, a gente precisa de tratamento psicológico, psiquiátrico, às vezes, porque não é questão de estar passando fome, né? Uma pessoa que come compulsivamente não come necessariamente porque está sentindo fome. Mas, fisiologicamente falando, nós temos esses mecanismos para controlar a nossa saciedade. Então, a saciedade vão ter outros hormônios envolvidos, tá? Eu já citei aqui alguns dos principais. E assim, então, a gente avisa, comunica, né, o nosso hipotálamo, como está o nosso grau de alimentação e como nós estamos, se nós estamos bem alimentados, não estamos precisando alimentar, ele desliga a fome. Comigo, por exemplo, acontece o seguinte, se eu estou com fome, eu almoço, como um prato de comida, e eu como muito rápido às vezes. Então, eu como super rápido, eu acabei de comer. Às vezes, eu acabo de comer e ainda sinto fome. E aí eu penso assim, não, eu já comi, eu vou esperar um pouquinho, ativar meus mecanismos de saciedade, daqui a pouquinho a fome passa. Eu espero uns minutinhos, dá tempo disso tudo agir e a minha fome passa. Então, assim, a gente tem também um tempo, né, até que a fome seja desativada. Então, assim, cada um pode ir conhecendo, né, a sua própria realidade e ter uma boa relação aí com o alimento, com a fome é importante. Por isso que as dietas muito restritivas, que a pessoa fica com fome, fica aí tendo esses momentos, né, de fome, eles favorecem as compulsões. Então, o ideal é a gente procurar fazer aí um hábito alimentar mais saudável do que ficar toda hora fazendo dietas restritivas, porque elas geram uma série de compulsões alimentares. Então, se caso você seja satisfeita, né, com o seu peso corporal, talvez seja melhor procurar auxílio nutricional médico e não essas dietas de banca de revista, porque elas trazem efeitos muito limitados e muito de curto prazo. A médio e a longo prazo, para a gente manter, né, uma boa relação com os alimentos, é preciso a gente ter mais uma boa relação aí com a nossa fome, né, não ficar sentindo fome toda hora. Se alimentar é algo que deve ser prazeroso, né, não um incômodo, algo assim extremamente
assim, inculcante, né, que gere ansiedade para a gente. Pelo contrário. Então, assim, é melhor aprender a se alimentar melhor, mudar os hábitos, do que viver de dieta em dieta, tá? Principalmente a longo prazo. Bom, nosso hipotálamo, então, é o responsável por controlar a nossa fome, todos os nossos hábitos, né? Então, fome, sede, sono, tudo isso está relacionado com o hipotálamo. E assim, então, as emoções vão ter um impacto muito grande, né, na nossa alimentação. Então, a gente também tem que aprender a lidar com essa relação aí da alimentação com os sentimentos. Bom, chegando então no nosso intestino delgado, tivemos esvaziamento estomacal, começamos a sinalizar, né, o nosso sistema nervoso que nós já estamos alimentados, que ele pode desligar essa fome que a gente está sentindo. E aí no duodeno, a gente não pode jogar de repente o conteúdo do estômago no duodeno. O conteúdo do estômago agora não é mais um alimento, ele já está digerido, já está misturado com saliva, com conteúdo gástrico. A gente vai mudar agora o nome para quimo. Esse quimo, então, era um bolo alimentar no estômago. Quando ele passar para o duodeno, ele vai chamar quimo. E esse quimo, ele é ácido quando ele sai do estômago. Então, o estômago vai liberar ele aos poucos, e assim o duodeno vai receber o suco pancreático, que tem bicarbonato de sódio, que vai neutralizar essa acidez. Senão, o duodeno se queima também. Então, esse processo tem que ser controlado. E é por isso que o esvaziamento estomacal é controlado e é feito aos poucos. Até esse momento chegar, o nosso pâncreas já está pronto, preparado para liberar o conteúdo pancreático, e aos pouquinhos a gente vai neutralizando então esse ácido do estômago. Então, essa é uma das primeiras funções do duodeno, tá? A gente controlar o pH do quimo que está chegando lá ácido. Bom, nós vamos misturar aqui a bile, que vem do fígado, ela vai ser um detergente importante para a digestão de gorduras. E nós vamos, então, agora também fazer movimentos peristálticos para, aos poucos, né, esse alimento passar a ser propagado para o resto do intestino. Essa região do duodeno é a que concentra a maior parte da digestão. Lembrem-se que a digestão de proteínas aconteceu no estômago, a digestão de carboidratos começou na boca, e aqui no duodeno a gente vai ter enzimas para digerir tanto proteína, quanto carboidrato, quanto gorduras. Então, nessa região aqui, nós temos a capacidade de liberar várias enzimas do suco pancreático, que vão fazer um processo de digestão bastante amplo e bastante intenso. Então, a maior parte da digestão vai acontecer aqui. Nosso duodeno, ele tem alguns centímetros, né, 60, 80 centímetros, é ali que a gente tem a maior parte da digestão, e depois, quando a gente vai para a região de jejum e ilho, que são a parte média e final do intestino delgado, a gente vai se concentrar na absorção de nutrientes. Então, vão ter algumas adaptações nessa mucosa para favorecer, né, essa absorção, mas nós também vamos ter alguns processos digestórios acontecendo no jejum e ilho, principalmente para carboidratos. Então, a gente foi quebrando as moléculas, eram amido, eram moléculas grandes, agora nós temos unidades pequenas, e principalmente os disacarídeos, que são 2 unidades de sacarídeos, eles vão ser digeridos no intestino. Então, assim, o intestino, o jejum e o ilho vão ser importantes para a digestão de algumas substâncias também. No fim do ilho, a gente começa a ter a presença de bactérias, tá? Que é a nossa microbiota intestinal. E essa microbiota, então, ela vai se continuar até o intestino grosso, mas o fim do intestino delgado, na região do ilho, já começa a surgir a microbiota, tá? Nós vamos ter aqui várias secreções, né? Nós vamos ver com mais detalhes essas secreções na próxima aula. Com essa região do duodeno, então, a gente vai ter a secreção pancreática, que ela vem aqui por um único canal, e a secreção da bile, que vem pelos ductos biliares que vêm do fígado. Tá? Então, o fígado produz a bile. O fígado está produzindo bile o tempo todo. Tá? O metabolismo do fígado gera a produção de bile. A bile vai se acumulando na vesícula biliar, e aí, na hora que a gente se alimenta, existem hormônios, que a gente vai ver na próxima aula, que estimulam a liberação da bile. Então, assim, a bile sai no momento que o alimento está passando pelo duodeno. A bile vai ser um papel de detergente importante, como a gente vai ver mais para frente. Então, ela precisa ser jogada aqui no alimento para a digestão das gorduras. E aqui nós temos uma região que, anatomicamente,
ela é frágil, ó, porque nós temos que as secreções do fígado e do pâncreas, elas são jogadas no duodeno pelo mesmo canal. Então, se eu tiver um problema de pâncreas e obstruir esse canal, ou se eu tiver, por exemplo, uma pedra na vesícula e ela entupir esse canal, nós podemos ter problema de fígado e de pâncreas junto, tá? No caso do pâncreas, os problemas de pâncreas, a gente inflamar o nosso pâncreas, entupir o nosso pâncreas é muito grave, porque o pâncreas tem enzimas para digerir carboidrato, gordura e lipídio. Então, se a gente entope o pâncreas, ele se ativa e essas enzimas se ativam dentro do pâncreas, o que acontece é que nós vamos ter um processo de autodigestão do pâncreas. Então, esse é o caso da pancreatite. Tá? Então, a pancreatite é grave, o paciente tem que ser internado e parar de se alimentar até sarar da pancreatite. A gente não pode ativar o pâncreas dele se ele estiver obstruído. Então, por isso que a pedra na vesícula, que é um problema que não é muito grave, se ela entupir o pâncreas, se torna um problema muito grave, tá? O nosso pâncreas, ele produz essas enzimas todas, tá? Tripsinogênio e quimiotripsinogênio, que eles vão ativar, vão digerir a proteína. Procarboxipeptidase também quebra proteínas. Amilase pancreática, que a nossa amilase salivar foi desnaturada no estômago. Então, se a gente não acabou de digerir o amido, ele seria excretado nas fezes. Então, para isso não acontecer, o nosso pâncreas joga mais uma amilase. Essa amilase se chama amilase pancreática. Então, a amilase pancreática, ela vai continuar a digestão do amido, do glicogênio, as moléculas grandes de carboidrato. Nós temos lipase, que vão quebrar as gorduras, e nucleases, que vão quebrar os ácidos nucleicos. Tudo que a gente está comendo é célula viva, mesmo que seja um vegetal, é uma célula viva que tem DNA, e assim a gente precisa digerir esse DNA também. Tá? Então, as nucleases vão quebrar o DNA. Então, isso aqui é o que sai do pâncreas para o duodeno. Em todo o intestino delgado, nós vamos produzir algumas enzimas também, principalmente essas aqui, ó, essas três primeiras. Sucrase, ela quebra a sacarose, a maltase quebra a maltose e a lactase quebra a lactose. Então, são três carboidratos que são disacarídeos, que têm enzimas específicas. Então, quando a gente chega nessa etapa pós-duodeno, os carboidratos não estão totalmente digeridos, eles ainda estão em unidades pequenas. Então, essas enzimas vão ser importantes para virarem monossacarídeos que serão absorvidos. E nós temos essas outras aqui, ó, a dipeptidase e a enteroquinase, que são secretadas. A dipeptidase é a mesma coisa, se tem pequenos peptídeos, quando você tiver dois peptídeos pequenos assim, eles para serem absorvidos na forma de aminoácido, então a gente precisa quebrá-los mais um pouquinho. Então, a pepsina começou o trabalho lá no estômago para as proteínas de digestão. No duodeno, nós temos o tripsinogênio, o quimitripsinogênio e as procarboxipeptidases. E nós vamos ter aqui a aminopeptidase e a dipeptidase, que vão colaborar com a finalização da digestão das proteínas. Bom, a enteroquinase, ela é uma enzima importante, principalmente para ativar o tripsinogênio e o quimitripsinogênio. Porque olha o que acontece. O tripsinogênio e o quimitripsinogênio são produzidos aqui no pâncreas, na forma inativa. Então, a gente precisa jogar eles no duodeno, e só no duodeno que eles podem ser ativados. Quando eles ativarem, vai chamar tripsina e quimitripsina. Então, a tripsinogênio é a tripsina inativa. Então, aqui no nosso intestino, a gente produz a enteroquinase. Quando a enteroquinase encosta nessas duas enzimas, ela ativa elas. Então, esse é um mecanismo para a gente ativar essas enzimas somente no duodeno e não dentro do pâncreas, tá? Então, aí, nós conseguimos aqui, até essa etapa, fazer a maior parte da digestão. Então, assim, a gente já está apto para começar a absorver essas moléculas e a gente começar, então, a ter o efeito nutricional desejado, que é pegar os macro e micronutrientes e levar para a nossa corrente sanguínea. Então, chegando no intestino delgado, a mucosa do intestino delgado ela vai ter adaptações histológicas. Então, as células dessa mucosa, que são chamados enterócitos, essas células, tá? Então, os enterócitos, eles vão ter microvilosidades, que são essas ramificações, né, da epitélio dele, aqui dá para ver bem, tá? E isso serve para a gente aumentar bastante a área de superfície de absorção. Então, se o nosso intestino fosse reto,
a gente iria absorver muito menos. Para a gente absorver mais, a gente criou essas microvilosidades e assim a gente aumenta bastante a capacidade de absorção. Então, aqui, ó, por uma foto de microscopia eletrônica, a gente pode ver aqui as microvilosidades, tá? Então, elas vão permitir maior contato, né, com esse quimo alimentar e assim a gente vai conseguir absorver os nutrientes. Então, aqui a região também tem a região do mesentério, que vai ter um monte de vaso sanguíneo e a gente vai ter uma grande circulação de sangue nessa região, principalmente depois das refeições. Então, assim, nesse momento, a gente vai ver os hormônios na próxima aula. Nós temos hormônios que aumentam a circulação do intestino delgado nesse momento de absorção. Bom, a nossa absorção é muito grande, tá? Então, assim, a gente tem com essas microvilosidades uma área de 200 metros quadrados de área de absorção, que equivale a uma quadra de tênis, tá? Bom, nada costuma surpreender vocês, mas pensa nessa informação que eu falei, uma quadra de tênis. Vamos pensar que você tem um alimento, você pôs a sua refeição no liquidificador e bateu. Aí você joga na quadra de tênis e tenta esparramar um copo de liquidificador de alimento pela área toda da quadra de tênis. Você vê que a gente absorve realmente bastante, nossa capacidade de absorver é enorme. 200 metros quadrados é o tamanho de um apartamento grande, tá? Então, os menores apartamentos aí de um quarto vão ter 30 metros, 20 metros, assim, 200 metros é um apartamento bem grande, então, assim, um duplex, já dá para ser um duplex. Então, só para vocês verem como a nossa área de absorção intestinal é grande, tá? Então, assim, a gente consegue, uma vez digerido o alimento, a gente vai ser capaz de absorver. Então, esse processo de absorção é a retirada, né, dos nutrientes da luz intestinal para cair na nossa circulação. Então, eles vão atravessar o enterócito e cair nos vasos sanguíneos e linfáticos que passam nessa região do intestino, tá? Bom, então o intestino delgado, a principal função dele vai ser absorver, tá? Mas a gente viu que ele também faz digestão, né? E ele também é responsável por neutralizar a acidez. Então, nesse momento, a gente tem um pH mais ou menos básico, tá? Porque a gente jogou bicarbonato, principalmente ali na região do duodeno. Então, a gente só é ácido mesmo na região do estômago, tá? Então, essa região é mais básica. Então, assim, o alimento vai percorrendo o intestino delgado, sendo absorvido, tá? E aqui, então, a gente tem absorção de carboidrato na forma de monossacarídeo, vai ter absorção de proteínas na forma de aminoácidos, vai ter absorção de ácidos nucleicos na forma de nucleotídeos, vai ter absorção de, o que falta? Gorduras na forma de ácidos graxos, principalmente, mas também colesterol. A gente vai ver um pouco mais de detalhe disso na próxima aula. Bom, chegando no nosso intestino grosso, o intestino grosso, quando a gente chega aqui, o quimo alimentar, ele é líquido, tá? Ele é bem líquido mesmo. A gente conseguiu já absorver uma série de nutrientes, mas o intestino grosso, ele vai se concentrar na capacidade de absorver água e sais minerais, principalmente. Então, aqui, a gente diminui o ritmo digestório. Então, aqui a gente vai ter um ritmo digestório menor para dar tempo da gente ir secando esse quimo e formando as fezes. Então, as fezes são formadas no intestino grosso. O intestino grosso é dividido em algumas partes, tá? Ele é chamado de ramo ascendente, ramo transversal e ramo descendente, reto e ânus. Então, assim, conforme essa massa alimentar vai passando aqui pelo intestino grosso, ele vai secando e formando as fezes. Essas regiões aqui, ó, a musculatura é diferente do que era no intestino delgado, então formam umas regiões maiores, mais largas, são chamadas de austração. Isso é formado pela própria musculatura do sistema do intestino grosso. E assim, então, essas austrações vão fazer movimentos peristálticos mais lentos do que tinha sido feito até agora, tá? Nesse comecinho aqui, ó, do intestino grosso, a gente tem o nosso apêndice, tá? O apêndice, ele é um órgão residual, é um órgão que a gente não usa mais há muito tempo, então ele está desaparecendo aos poucos no nosso processo evolutivo, mas algumas pessoas têm inflamação do apêndice, criando uma apendicite,
que ela é grave, ela precisa ser operada imediatamente, porque senão corre o risco do intestino grosso estourar, e o intestino grosso é cheio de bactérias da microbiota, que elas não nos fazem mal se elas estiverem no intestino grosso. Mas se ela estourar e cair no peritônio, aí é muito grave, tá? Então, assim, a gente tem que evitar do apêndice estourar, e qualquer suspeita de inflamação do apêndice, a gente tem que operar no mesmo dia. Esse é o quadro de apendicite. Então, essas austrações, elas vão permitir, então, um movimento peristáltico nessa região. Bom, as funções do colo, então, é absorver principalmente água e eletrólito, isso vai secando essa massa, e a gente, então, vai formando as fezes, tá? E aqui a motilidade do intestino grosso, ela é importante de não ser rápida demais. Se ela for rápida demais, as fezes saem sempre moles, é o caso de uma diarreia, por exemplo. Ou se ela for muito lenta, as fezes saem muito secas. E isso é um problema sério. Algumas pessoas têm a motilidade intestinal mais lenta, e aí o que acontece é que eventualmente pode realmente travar, entupir e precisar fazer procedimentos médicos, procurar ajuda médica se caso não houver aí uma motilidade mínima, tá? Então, se o alimento não sair, né, as fezes já aqui, né, se as fezes não saírem do intestino grosso, elas vão secando, secando e ficam parecidas com pedra mesmo, tá? Então, por isso que a gente não pode ficar muitos dias sem defecar, tá? Porque senão a gente começa a ter problemas aqui de motilidade e de digestão em geral, tá? Bom, apendicite, como eu disse para vocês, essa inflamação do apêndice, né? Quem eventualmente precisar tirar, antigamente se fazia um corte aqui, ó, então se vocês forem para a praia, vocês vão ver algumas pessoas com esse corte, mas hoje em dia a cirurgia é feita por laparoscopia, e então geralmente só faz 3 furinhos assim, então hoje em dia não deixa essa cicatriz mais, alguns sim, a maioria não fica mais, faz assim, evitando aí questões mais estéticas, né? O importante é que ele seja retirado antes que ele estoure, tá? Como isso acontece rápido, se ele inflamar em questão de 1, 2 dias, ele já pode estourar. Então essa é uma situação de emergência médica, que quem tiver problemas aí com apêndice precisa ser operado no mesmo dia, tá? Bom, chegando no fim do intestino grosso, nós vamos ter a defecação. Então, o alimento vai se acumulando aqui, ó, no cólon descendente. Essa região do colo descendente, então, vai guardando basicamente tudo que a gente se alimentou desde a última defecação. Então, a gente acumula aqui. Isso permite a gente ter alguma autonomia, né? Então, assim, os indivíduos podem defecar mais ou menos vezes. Tem indivíduos que podem defecar aí várias vezes no dia, indivíduos que defecar dia sim, dia não, mas nós precisamos, no mínimo, defecar dia sim, dia não, tá? Então, numa semana, você precisa defecar, no mínimo, umas 3 ou 4 vezes, para não ter nenhuma complicação fisiológica, tá? Então, a defecação, algumas pessoas têm mais facilidade, menos facilidade, mas o fato é que as fezes vão se acumular aqui e vão esperar uma oportunidade para serem defecadas, tá? O reto geralmente não fica com fezes, tá? Então, o reto ele geralmente fica vazio, e quando o alimento chega no reto, é aquela hora que você fala assim, daquela disfarçada, fala assim, então, gente, eu preciso ir, que minha mãe tá me chamando, eu preciso resolver um probleminha. Então, quando as fezes chegam no reto, você começa a sentir vontade de defecar, tá? Nós temos esfínteres, né, no ânus, que nos permitem segurar, né, e controlar aí quando é o momento. Se a gente ficar segurando, né, as fezes aqui, o que acontece é que essas fezes elas voltam para o colo descendente e a gente não sente mais a vontade. Então todo mundo já deve ter tido problemas com isso, tiveram que segurar em algum momento e percebem que a vontade vai e volta, né? Essa ela vai e volta por isso, porque quando a gente não defeca e o reto está cheio de fezes, as fezes voltam para o colo descendente, tá? Então toda vez que tiver fezes no reto, a gente sente vontade de defecar. Bom, nesse momento, então, a gente, para defecar, vai ter que relaxar os esfínteres que a gente tem na região do ânus e vão ter movimentos da musculatura da pelvis e também movimentos peristálticos para que a gente expulse essas fezes que são sólidas ou pastosas, tá? E assim, então, existem alguns reflexos aí de defecação.
esses a gente consegue controlar um pouquinho melhor, né? Então, a gente é capaz aí de segurar e chegar, né, na primeira oportunidade de poder fazer isso. Outra coisa que acontece é que a gente consegue disciplinar o nosso intestino, né? Então, se você cria hábitos de rotina, o nosso intestino começa a entender esses hábitos e aí a gente consegue, por exemplo, estabelecer um horário para defecar todos os dias. Então, isso é possível para a maioria das pessoas, tá? Então, assim, a rotina, os hábitos alimentares e os nossos hábitos profissionais também, eles vão permitir a gente criar aí alguma rotina para fazer a excreção das fezes, que é a defecação. Bom, as fezes, elas vão se alterar de acordo com vários fatores, né? Então, por exemplo, se a gente está muito ansioso, você vai comer muito mais e provavelmente vai comer coisas mais gordurosas, coisas menos saudáveis, digamos assim, e você então vai produzir mais volume maior de fezes. Então, assim, as fezes elas vão estar diretamente relacionadas com o seu hábito alimentar. Se você está ansioso e come demais, produz mais fezes. Está ansioso, come de menos, produz menos fezes, e assim por diante. Tá? Então, assim, as fezes também podem sair mais líquidas, mais secas, de acordo com os nossos hábitos. E as fezes também podem ser usadas para a gente fazer exames parasitológicos. Vários parasitas podem viver no nosso intestino, no nosso sistema digestório, tá? Então, assim, o exame de fezes pode identificar aí a presença de algum parasita, como vermes, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente também tomar alguns vermífugos regularmente, pelo menos uma vez por ano. Os vermífugos, então, fazem parte aí dos bons hábitos de prevenção, né, de parasitoses. E assim, pessoal, nós finalizamos a nossa primeira parte do sistema digestório, nós fizemos aí todo o percurso, né, do alimento e da digestão. Na próxima aula a gente vai se concentrar em alguns detalhes que eu não falei hoje, tá? Principalmente as questões hormonais e também algumas questões da absorção. Então, desejo a todos aí uma ótima semana e cuidem-se aí dos hábitos alimentares. Vários estão comentando que estão totalmente desregulados, né? Infelizmente, a gente deve ficar mais algumas semanas nessa situação, então é importante a gente buscar o mínimo de impacto fisiológico. Sugiro aos senhores que tentem manter na medida do possível, se isso for possível, que eu sei que não é para todos, os mesmos horários de alimentação, de sono, tentar aí manter os hábitos para não ter desgastes fisiológicos nem psicológicos. Então, espero nos vermos em breve, mas até lá nós vamos conversando por aqui mesmo. Então, um abraço a todos e ótima semana.